Esse é o caso de um paciente de 19 anos com uma queixa principal no atendimento dele de febre há 6 meses. Ele referia que há 6 meses apresentava sudoreses noturnas, diárias, segundo o relato dele, e um quadro também que se iniciou junto de obstrução nasal. Ao mesmo tempo, ele relata um aparecimento de otalgia bilateral, que foi piorando progressivamente no lado direito, e referia também alguns episódios de epistaxe, além do aparecimento há cerca de 3 meses de nódulos na sua região cervical. No exame físico, foram encontrados esses nódulos bilaterais e foi visto que o paciente tinha uma dificuldade enorme pela respiração pelo nariz. Foi constatado a presença, pelo exame físico, de uma massa na região, inclusive já nasal, e com isso foi pedido esse exame de tomografia computadorizada, além de terem sido colhidos vários outros exames, obviamente, do paciente. Os achados tomográficos, obviamente, eram muito exuberantes, como esses que já estão aparecendo. Havia uma obstrução completa da região do rinofaringe e, inclusive, com invasão por essa formação expansiva das cavidades nasais. A região da base do crânio já mostravam alterações compatíveis com erosões e encontrávamos também linfonodos importantes na topografia da região retrofaríngea. Na região cervical também tínhamos linfonodos com centros hipoatenuantes, com aspecto de necrose e liquefação bilateralmente. No plano coronal, temos claramente essa massa ocupando praticamente todo o rinofaringe. Já vemos que lateralmente existe uma imagem compatível com uma invasão já para o espaço parofaríngeo. Cranialmente, temos uma destruição de parte das paredes dos seios esfenoidais, com uma pequena invasão para o interior desse seio. Na região da base do crânio, temos um aparente alargamento, não muito claro na tomografia, mas já dando uma nítida impressão de alargamento dos forames láceros. Essa massa seguramente já extravasou os limites do rinofaringe, provavelmente pelo seio de Morgane nesse lado direito, e já está com certeza em íntimo contato com a região, inclusive, do forame oval. Nesses casos que temos qualquer tipo de tumor de massa em contato com a base do crânio, procuramos sempre fazer uma ressonância de complementação. Vemos aqui claramente também os linfonodos, tanto na topografia da cadeia de Rouvier, os linfonodos retrofaríngeos, como já víamos naquele caso anterior, no caso 3, mostrado. Se vocês lembram, a diferença que havia daquele caso é que a massa era muito pouco identificada no rinofaringe e já tínhamos linfonodos bastante exuberantes. Aqui nós temos também esses linfonodos, mas com uma massa muito bem definida, e temos linfonodos também bilaterais. Os tumores do rinofaringe, os carcinomas indiferenciados, dão metástases linfonodais muito precocemente e muito abundantes. A rede linfática do rinofaringe é bastante exuberante e propicia esse tipo de propagação. Um outro achado frequente que temos nesses casos de massas na região do rinofaringe é o comprometimento das regiões dos ouvidos e mastoides.
Isso se dá principalmente porque as trompas de Eustáquio desembocam no rinofaringe e a sua obstrução causam essa propensão de comprometimento dessas regiões de mastoide e ouvidos. Vemos aqui que temos um conteúdo moderadamente atenuante preenchendo praticamente todas as células da mastoide desse lado direito e parcialmente no lado esquerdo. O paciente referia realmente um comprometimento tanto de audição como de dor, principalmente nesse lado direito. Vemos aqui que mesmo a região do ouvido médio, a porção epitimpânica desse ouvido médio direito está menos airada do que do lado oposto, assim como a região do áditus adiantro e mesmo do antro da mastoide encontra-se menos airado do que o lado oposto. Isso tudo por essa obstrução dessas trompas de Eustáquio. Essa ressonância foi feita alguns dias após o exame de tomografia. Nós vemos claramente nesse coronal STIR a presença dessa grande massa do rinofaringe, inclusive com a invasão no seio esfenoidal, o qual já está tendo uma dificuldade em sua drenagem, tem uma quantidade grande de secreção já no seu interior, um provável sudato inflamatório em decorrência dessa invasão tumoral. Vemos que na região do forame lácero do lado direito já existe uma imagem compatível com uma invasão nessa topografia e mesmo na topografia do forame oval já temos a mesma formação, a mesma imagem. Os linfonodos retrofaríngeos estão muito bem definidos, essa cadeia de Rouvier, assim como a linfonodomegalia, com áreas de necrose bilateralmente. Após a injeção de gadolínio, nós vemos que essa massa é captante de um modo razoavelmente heterogêneo. Temos a parte da invasão já do seio esfenoidal. Na base do crânio, notem que nós não temos mais um plano de clivagem na topografia do forame lácero entre essa massa com as paredes da carótida interna. Aliás, não temos esse ponto de clivagem, eu diria praticamente bilateralmente. O outro lado também não apresenta um nítido plano de clivagem. E mesmo em relação ao forame oval, ambos já têm hipersinais e formações compatíveis já com estarem comprometidos por essa massa toda. Os linfonodos de Rouvier estão captantes em algumas partes, em outras porções estão necróticos, o mesmo acontecendo com os linfonodos cervicais. Esse foi o resultado anatomopatológico da biópsia feita nesse paciente logo do início do seu atendimento. Foi um resultado de um carcinoma não queratinizante, do tipo indiferenciado no rinofaringe. Nesse caso, portanto, temos uma massa tumoral grande no rinofaringe, já com invasão das estruturas da base do crânio e mesmo estruturas já intracranianas, e uma linfonodomegalia bilateral. Temos tanto na cadeia de Rouvier, como temos linfonodos em cadeias cervicais bilateralmente. Esse tumor eu classificaria como T4N2. Nesse caso, nós temos dois aspectos interessantes a serem analisados. Um deles é aquele que já foi frisado aí durante a demonstração, da diferença entre o tamanho dos tumores que podem ocorrer com a manifestação já metastática. Nós vimos no caso 3 um tumor praticamente não visualizado claramente pelos exames de imagem, mas que tinha exuberantes metástases linfonodais. E esse caso onde o tumor é muito grande e também já estamos vendo a presença dessas metástases. Nós vimos, se vocês olharem o vídeo sobre anatomia patológica do carcinoma indiferenciado, que ele tem uma etiologia multifatorial, onde aspectos raciais
principalmente de populações do sudoeste da Ásia e algumas regiões da África, são bastante acometidas, numa frequência muito maior do que no nosso meio. Vimos que tem uma influência ambiental bastante importante, principalmente nessas regiões onde ele tem uma prevalência muito grande, tipo comidas com muita nitrosamina, peixe salgado e coisas desse gênero tem uma influência muito grande, e em todos os casos uma influência bastante exuberante do vírus Epstein-Barr. É quase que necessária a presença desse vírus para o desencadeamento desses tumores. E esse caso específico que estamos mostrando tem a peculiaridade de ser um paciente de 19 anos. Isso é um outro dado que eu queria mostrar, que é bastante interessante. O carcinoma indiferenciado, ele se distribui usualmente por todos os grupos etários, mas preferencialmente nessa faixa de 40 a 60 anos. Esse é o grupo predominante acometido. Ele ocorre numa proporção entre homens e mulheres de 3:1, 3 homens para uma mulher. É uma incidência já muito, digamos, maior feminina, porque normalmente nos SECs normais que a gente tem no tubo faríngeo, a proporção de homens para mulheres é muito maior do que 3:1. Mas no carcinoma indiferenciado, isso cai para essa relação já um pouco menor. Porém, em áreas com incidência intermediária desse tumor, nós vimos então que temos áreas em regiões da África, Sudoeste Asiático, que tem uma incidência muito grande, e uma distribuição depois mundial mais ou menos intermediária, algumas regiões um pouco mais, outras pouco menos, mas caem numa distribuição não tão preponderante como naquelas regiões que eu citei. Nessas regiões existe uma outra peculiaridade, que é uma distribuição etária bimodal. Isso quer dizer que, além dessa distribuição preferencial de 40 a 60 anos, nós temos também o aparecimento desses tumores em crianças. Temos crianças / adolescentes, nessa faixa etária, como a desse rapaz que nós vimos de 19 anos, e até eu tenho alguns exemplos até de pacientes bem mais jovens do que isso. A proporção é muito maior nessa faixa mais avançada, mas não é desprezível a presença desse carcinoma indiferenciado nessa faixa mais jovem. Aliás, quando temos metástases de tumores malignos cervicais em criança, eu diria que uma das causas mais preponderantes, pelo menos na casuística que eu tenho, é do carcinoma indiferenciado do rinofaringe.